E aí, galera? Meu Deus. Tudo bom? Tempinho já, né? Faz tempinho, mas voltei. Voltei com recomendação das boas. Vocês já viram aí no título. Hoje eu vim falar pra vocês 5 livros que mudaram minha vida. E que eu acho que podem mudar a vida de vocês também. Também queria aproveitar e declarar minha volta oficial pro YouTube com esse vídeo. Eu sei que eu fiquei um tempinho aí meio postando, mas ao mesmo tempo meio off. Tipo, eu tava postando, saíram alguns conteúdos, mas eu não tava realmente presente aqui. Não tava me sentindo realmente presente no YouTube. Mas aí eu voltei, me organizei e pretendo voltar. Estou com muita saudade de gravar pra cá, com muita saudade de falar por muito tempo sobre livros. E apesar de eu também gostar muito de fazer os vídeos pras minhas outras redes sociais, vídeos curtos, eu sinto falta de falar muito. E eu sinto falta da comunidade que a gente tem aqui no YouTube. Que é uma comunidade diferente da que eu tenho nas outras redes. Apesar de muitos de vocês também estarem lá, não são todos. E a gente tem um rolê nosso aqui. Quem tá aqui entende. Nosso rolê. Queria já pedir também pra vocês já deixarem um like no vídeo, pra vocês não esquecerem de deixar no final. E se você chegou nesse vídeo por acaso, se você gostar de mim, gostar das minhas recomendações, achar que eu sou uma pessoa legal, se inscreve aí também. Eu queria muito conseguir chegar em 100 mil inscritos. Falta pouco, mas ao mesmo tempo falta muito. Depende do que você considera pouco e do que você considera muito. Trouxe esses 5 livros aqui pra recomendar pra vocês. São livros que eu já falei aqui no canal? Sim. Mas nunca é demais falar deles de novo. Também muitas pessoas chegaram aqui, muitas pessoas pararam de assistir, muitas pessoas chegaram depois. É bom estar atualizando vocês com livros favoritos, meus livros que eu recomendo pra todo mundo. Livros como esses que são tão especiais, que tem tatuagens na minha pele pra eles. 2 dos livros que eu vou citar aqui nesse vídeo, eu tenho tatuagens pra eles. Então eu vou explicar também quais são as tatuagens e por quê. O que é que esses 5 livros têm em comum? Os 5 são muito tristes. E além de mudarem minha vida, também acabaram destruindo ela um pouco, porque foi bem traumática a experiência. Mas eu recomendo muito. Os 5 são de... Entenderam? Livro de... essa galera do povo animado, E os 5 também estão disponíveis na estante virtual. Olha aí a galera, a jogada de marketing. Tô muito feliz de que a estante virtual continua sendo uma super parceira aqui do canal. Inclusive, teve agora a Bienal da Bahia em Salvador. E foi muito legal porque a gente fez um encontrinho lá na estante virtual, no stand da estante virtual. E vocês foram muito, vocês fizeram meu dia nesse dia. Foi um dia muito especial. Então, muito obrigado, caso você seja uma das pessoas que estava lá. E a estante virtual segue sendo super parceira aqui do canal. Está apoiando esse vídeo aqui em comemoração ao mês do orgulho. E eles estão com a seleção chamada Orgulho na Literatura, que são de livros LGBTQIA+, de diversos tipos, diversos gêneros e para diversos gostos. E esses 5 livros estão disponíveis na estante virtual. E caso você não conheça, é um site que reúne diversos livreiros de todo o Brasil, com livros novos e seminovos. Então dá para comprar tanto livro de sebo, que são livros mais usados, livros mais antigos, livros com edições mais raras, que eu particularmente amo. Tem uma parte da minha estante aqui atrás, ó, que é só de livro assim. E também tem livros novos, se você gosta de comprar o livro novinho no plástico, você também encontra lá. E o bom é que os preços geralmente são muito mais acessíveis, justamente por ter essas diversas opções de pessoas vendendo os livros. E eu também tenho um cupom para vocês usarem, que é o cupom promo do Lucas. E outra coisa, aproveitando que estamos falando da estante virtual, galera, olhem que chique. Eu ganhei simplesmente uma página oficial no site da estante virtual. Tá na página principal, se você for lá você vai ver, mas eu vou também deixar o link da própria página aqui. Tem aqui, ó, especial Lucas Barros, livros indicados pelo criador de conteúdo. Sou eu, galera, eu. Tem noção que eu conheço a estante virtual desde antes de eu sonhar em criar conteúdo falando de livro pra internet? Eu já comprei muito livro. Eu era um adolescente que consumia livros de sebo, comprava na estante virtual. E agora minha cara, meu rosto tá na estante virtual. Galera, eu fiz 4 listas exclusivas só pra estante virtual. Então tem uma lista com meus livros favoritos, livros pra quem se sente perdida na vida, que é um tema que eu trago recorrente. Aí tem livros de terror e suspense que você não vai conseguir parar de ler, porque eu sei que vocês também gostam dessas coisas viciantes, que é esse meu outro lado. E por fim, obviamente, também não podia faltar, leia mais livros nacionais, que é uma seleção com 20 livros nacionais pra vocês lerem. E aproveitem pra ver tanto minha seleção especial, quanto a seleção do mês do orgulho e comprarem os livros que eu vou recomendar aqui pra vocês. Vamos lá, sem muita enrolação. Vou sumir quando a vela se apagar, do Diogo Bercito. É um livro nacional. Esse livro, galera, ele mudou minha vida por diversos motivos. Esse livro conta a história de 2 amigos, que eles são amigos há muito tempo. Eles são, tipo assim, carne e unha, tá ligado? Eles não se separam por nada, eles fazem tudo junto. E às vezes eles também têm aqueles momentos de intimidade, que geralmente amigos não fazem uns com os outros, a não ser que o seu tipo de amizade seja diferente. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eles estão ali, às vezes, colhendo um saco de uva, do nada erra o saco, aí às vezes eles estão ali fumando um negócio, uma coisa, aí quando pensa que não, erra a boca, em vez de botar a boca no cigarro, bota a boca no... tá ligado? E assim a rotina deles. O que é que acontece? Tem uma diferença entre os dois. Um dos personagens, ele é uma pessoa muito conformada com a vida. Eles moram num vilarejozinho na Síria. Então é tipo um lugar muito pequeno, um lugar que não tem muita coisa pra fazer. Eles passam a vida assim, os dias deles são bem iguais, os dias deles são bem comuns, tem muitas coisas, muitas oportunidades. E um deles, ele tá muito conformado com essa vida, ele não se importa, gosta de viver assim, ele gosta de viver com a família, gosta de ter essa vida mais simples, não tem muito ambições muito grandes. Enquanto o outro, ele tem muito esse desejo de ir embora. Ele tem muito desejo de conhecer o mundo e de conhecer
uma realidade que seja diferente daquilo que ele tem. Ele acha que a realidade dele é muito pouco pra ele, ele é uma pessoa muito mais ambiciosa, que tem sonhos muito maiores, e por isso ele quer muito ir. E aí ele fica tentando convencer o amigo a ir com ele. Só que uma tragédia acontece, eu só vou falar isso, mas acontece uma puta tragédia, e o rumo da história é mudado. E aí a gente vai acompanhar essa mudança, que vai ser justamente um desses dois personagens indo pra São Paulo em 1930, conhecendo a grande São Paulo e conhecendo esse mundo que pra ele é tudo muito novo, grandes oportunidades, as pessoas trabalhando e um mundo muito maior do que ele sempre foi acostumado. Ao mesmo tempo que ele tá maravilhado com tudo isso e tentando viver essa vida dele nova que mudou tanto, ele também tá lidando ainda com o trauma que essa tragédia deixou. Quando eu tava lendo esse livro, eu fui percebendo que ele fala muito sobre os planos que a vida tem pra gente, geralmente não são os mesmos planos que a gente tem. E eu sou uma pessoa que acredita muito nisso de ser surpreendido pela vida, sabe? Eu não tô falando que a gente não tem que se planejar, porque obviamente é importante a gente se planejar pras coisas que a gente quer. Eu tô falando que às vezes a gente se planeja pra caramba, a gente traça todo um plano, todo um processo ali, e no fim das contas tudo vai por outro caminho. E tudo que a gente achou que ia acontecer, acontece de outra forma, e justamente isso, a vida tem outros planos pra gente, e nem sempre é ruim. É um pouco ruim na hora, porque a gente se sente meio sem saber o que fazer, pega a gente de surpresa, justamente, mas às vezes essa surpresa é boa, porque quando a gente menos espera, a gente percebe que esse plano que a vida tinha pra gente, que não era o mesmo que a gente tinha, acabou sendo melhor, e acabou sendo muito mais positivo na nossa vida do que a gente achou que seria. E esse livro me fez pensar muito sobre isso. E eu lembro que na época eu fiquei muito, sabe, cabeça batendo assim, pensando nessas coisas. E também foi um livro que mudou minha vida nesse sentido de que eu também sempre fui essa pessoa de querer ir embora e de nunca estar satisfeito com o lugar que eu nasci. Tipo, de ter esses sonhos muito grandes e de parecer que minha realidade e a realidade que eu cresci, nasci, não abarca toda essa grandeza que eu sonho pra minha vida, sabe? E é foda quando a gente é esse tipo de pessoa mais sonhadora e muito ambiciosa. E eu nem falo num sentido de ganância. Eu falo no sentido de pessoas que querem muito da vida, sabe? Quando a gente nasce em lugares que não tem tantas oportunidades assim pra gente ser tudo isso que a gente quer, é um pouco complicado, porque nem sempre a gente consegue ir embora, e às vezes a gente vai embora e é diferente do que a gente achou. E também às vezes ir embora é lidar com o fato que a gente tá deixando uma parte da nossa vida toda pra trás. O livro também fala muito sobre isso. E como vocês sabem, eu não moro mais com minha família, não moro mais na cidade que eu nasci. Já me mudei várias vezes, ainda quero me mudar de novo. E às vezes bate essa saudade, bate esse medo de será que eu realmente fiz a coisa certa ao vir embora? E você lembra da sua família, lembra dos seus amigos, lembra do seu lar antigo. E apesar de estar feliz no lugar onde você tá e saber que você tá se encaminhando justamente pra essas coisas grandes que você sempre sonhou, bate aquele aperto no peito às vezes, sabe? De tipo, caramba, eu tô sozinho numa cidade grande e agora sou eu por mim. E é isso aí. Foi por isso que mudou minha vida no sentido de que, tipo assim, ele traz temas que eu sempre pensei, mas ele colocou no papel de uma maneira muito diferente. Porque o livro, ele também vai abordar muitas outras questões. Ele vai falar sobre essa questão de pessoas que saem de um país pro outro. Vai também ter uma parada meio de realismo mágico. Então é muito, muito interessante a forma como o livro é escrito. Tem um diálogo nesse livro que também me fez pensar muito nisso, dessa sensação de se sentir meio sozinho e de achar que ninguém mais vai entender o que a gente tá sentindo em situações específicas. E aí ele fala assim, ó: isso é normal, ninguém consegue de primeira, nem eu consegui. Aí o outro personagem pergunta: você? Aí ele responde: a gente pensa que ninguém mais no mundo é um poço profundo, que ninguém tem as dúvidas que a gente tem. Vejo você chorar de noite, cobrindo a boca com a mão. Vejo você chorar, mesmo quando não está chorando. E você não vê que eu também choro. E aí isso ficou tipo, caralho. Enfim, muitas coisas que esse livro me fez pensar. Por isso que eu recomendo muito, muito pra vocês. Vale muito a pena. É um livro também que não é tão famoso assim. Apesar de eu saber que é um livro que já foi lido por muitas pessoas, não é um livro mainstream. E esse livro merece, galera. Esse livro merece ser tipo assim, o próximo Tudo é Rio. Esse aqui, só de pegar no livro, já me deu vontade de chorar. Ou de me, sei lá, né? Só não vou fazer isso porque, mesmo do orgulho, né, galera? Seria um pouco sacanagem da minha parte. O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, pelo amor de Deus. Eu vou ler aqui atrás e depois vou ler aqui. E depois eu vou explicar porque que eu li essas duas coisas. Ambientado em Paris, na década de 50, esse livro conta a história de David, um americano de família rica, que aos 20 e tantos anos passa um tempo na capital francesa, enquanto espera o regresso da sua namorada, que partiu pra Espanha, a fim de decidir se deve ou não aceitar seu pedido de casamento. Ou seja, o cara é rico, foi passar um tempo em Paris, porque ele pediu a namorada dele em casamento e ela falou: preciso pensar. Mas eu não vou pensar aqui, vou pensar na Espanha. Viajou pra Espanha e deixou o namorado lá esperando a resposta dela. Aí ele não quis esperar nos Estados Unidos e falou: vou pra Paris passar um tempo lá, enquanto eu espero ela voltar com o meu sim ou com o meu não. Já começa super pesado daí, né? Caralho, imagina, quer casar comigo? Não sei, vou pensar. Viajei
atravessa o mundo. Aí, beleza. Nesse meio tempo, enquanto ele tá lá em Paris, ele conhece quem? Giovanni. Um jovem italiano, trabalha como garçom num bar badalado da cidade. Então a gente já tem uma coisa meio pessoas normais aqui. Que é o quê? Diferença de classe social. Porque quem acha que isso não interfere num relacionamento é burro. Porque com certeza interfere. Então tem aqui um cara super rico, que veio dos Estados Unidos passar um período sabático em Paris, e tem um garçom correndo atrás dele, um fudido. E aí eles se encontram e se conhecem, e o livro começa a acontecer. E mais especificamente, o caos começa a acontecer. Aí aqui tá escrito assim, ó. No fim dos anos 40, James Baldwin, que é o autor do livro, morava nos Estados Unidos e se mudou pra Paris. E lá ele conheceu Lucien Rapensberger, um jovem por quem se apaixonou e para quem este livro é dedicado. Então, galera, isso aqui, apesar de ser ficção, não dá pra saber o que realmente foi ficção ou o que realmente o próprio James Baldwin viveu e sofreu, porque é triste pra caramba. Então você lê o livro sabendo disso, você fica assim, caralho, se ele tiver vivido isso, puta que pariu, porque já é triste na ficção. Se for real, e com certeza algumas cenas foram super inspiradas em realidade, eu fico já querendo morrer. E é interessante também porque foi muito revolucionário na época, porque é um livro que explora a bissexualidade, galera. Bissexuais. Bi-pride. A gente existe, hein? A primeira frase do livro é assim, ó, só pra vocês terem noção. Estou parado à janela deste casarão no sul da França ao cair da noite. A noite que vai me levar à manhã mais terrível da minha vida. Aí você já fica assim, caralho. Por quê? O livro já premedita e já te fala que vai dar merda no dia seguinte. E aí ele começa a voltar. Porque é como se ele começasse no futuro e depois vai contando até o momento ali que o Giovanni e o David se conheceram e tudo mais, tudo mais. E tipo assim, uma das coisas que eu mais gosto desse livro, além de tudo, é que ele é extremamente bem escrito. É muito, muito lindo. É lindo ao mesmo tempo que é avassalador, assim. É uma beleza meio trágica. Então é um livro meio trágico e é um livro meio triste. Meio não, bastante. Só que ao mesmo tempo você fica vidrado e você fica encantado com a forma como tudo é contado e com o amor que vai se construindo. Como ele também aborda essa questão da bissexualidade e de como ele faz isso de uma maneira muito bem feita, que ele retrata como a atração, tanto sexual quanto a parte mais amorosa e sentimental da coisa, ela acontece de maneiras diferentes para diferentes pessoas e de como uma mesma pessoa pode sentir coisas extremamente diferentes, apesar de trazerem resultados parecidos com pessoas diferentes também e até de gêneros diferentes também. Tem várias partes também que eu marquei, que me marcaram e que me mudaram também. Tem essa parte aqui que ele fala assim, ó: um dos grandes problemas da vida é que ela é muito banal. Todo mundo, no final das contas, caminha pela mesma estrada escura. E a estrada dá um jeito de ser particularmente escura e traiçoeira quando parece estar mais iluminada. E, de fato, ninguém fica no Jardim do Éden. E tem essa aqui que, com certeza, eu acho que foi a que mais me marcou de todas, que é essa frase, galera. Alugou um triplex na minha cabeça e foi parecia uma espada afiada tava transpassando meu peito quando eu li. Que fala assim, ó: alguém, o seu pai ou o meu, devia ter nos dito que é muito raro alguém morrer de amor. Mas milhões já morreram. E morrem a cada hora. Nos lugares mais estranhos, de falta de amor. Esse livro também mudou minha vida no sentido de que, tipo assim, primeiro, me ajudou muito a entender essa questão da minha sexualidade e de como eu enxergava isso e de como isso também era retratado por outra pessoa. E eu acho que foi a primeira vez que eu li um livro que abordava a temática bissexual. Acho que eu li esse antes de ler Evelyn Hugo, inclusive, caso alguém esteja se perguntando. E ele também fala muito sobre essa questão de você amar alguém e não poder estar com essa pessoa por causa das circunstâncias e de como muitas vezes você tem medo de amar outra pessoa e de como esse sentimento é horrível, de você ter medo de amar alguém, porque não era pra gente ter medo de amar, porque o amor é uma coisa muito bonita pra se ter medo. E principalmente quando esse medo não vem da gente, é um medo que outras pessoas fazem a gente ter. E tem outra frase também que vai pra outro rolê, que ele fala assim: pois o afeto para os rapazes que eu estava fadado a viver contemplando era muitíssimo mais assustador do que o desejo. E também vai pra esse lugar de que, tipo assim, a sexualização do mundo LGBT e que, sei lá, às vezes uma demonstração de afeto assusta mais e é mais incomum pra uma pessoa do que o desejo sexual, porque também nessa época era muito mais comum esses encontros serem puramente sexuais, que eram pra suprir o desejo carnal e não o desejo sentimental, já que era proibido e era mal visto pela sociedade. Então, sei lá, é muito triste. O final também é extremamente triste, só de lembrar me dá vontade de chorar, galera. Inclusive, eu falei isso e eu nem lembrava, mas eu tinha marcado aqui, ó. E no pós-fácil do livro tem falando assim, ó: o quarto de Giovanni não é exatamente sobre homossexualidade, é sobre o que acontece quando se tem medo de amar alguém, o que é muito mais interessante. E quem falou isso foi o próprio autor. Eu não lembrava que ele tinha falado isso, eu realmente falei porque eu lembro que o livro me passou essa sensação. Então, eu falei e o próprio James Baldwin disse isso. Então, não tem como discordar, galera. Leiam o Quarto de Giovanni, que vale muito a pena. Apesar de vocês saírem um pouco acabados, vai valer a pena. Juro que vai. Gente, caso vocês escutem no fundo um barulho de som, porque eu moro em Caruaru, pra quem não sabe, tem 30 dias de São João. De noite tá tendo festa e de tarde estão passando o som. Ou seja, vou me matar. Eu que me foda, que eu moro bem do lado aqui do lugar que tem os shows. Mas eu espero que não esteja incomodando muito vocês. Se tiver, me perdoem. Próximo livro, eu já falei várias vezes, porque foi, eu acho que o mais recente que eu li. Então, eu já falei mais recentemente dele. Só que das vezes que eu falei, eu ainda tinha algumas travas pra falar desse livro, porque coisas recentes tinham acontecido na minha vida que eu não tava pronto pra falar. Mas agora, tô de boa pra conversar, pra contar pra vocês, já que a gente é amigo, tem essa intimidade e tal. Nada no escuro.
Galera, pra quem não viu, eu chorei igual um desgraçado lendo esse livro. Tipo assim, chorei muito. E vocês sabem que não é muito fácil pra mim chorar lendo livros. Tem um vídeo super micoso de eu chorando lendo. Mas o que acontece? O contexto aqui. Esse livro começa já falando pra gente que é um cara contando pra gente, ao mesmo tempo que ele tá escrevendo pro outro cara, a história deles. De como eles se conheceram, viraram amigos, se apaixonaram e de como esse amor dos dois acabou. Então a gente já sabe no começo do livro que eles não ficam juntos, que não é uma história de amor com final feliz e que ele só tá contando pra gente ali esse período da vida dele que ele conheceu esse cara. E aí no começo já tem assim, ó: penso em você, penso em seu rosto enquanto me levanto, enquanto caminho no escuro da cama até a janela, roupas por todo o chão como pensamentos abandonados. E aí logo depois tem assim: estou farto de fingir que apaguei você da minha mente. Algumas coisas não podem ser apagadas com o silêncio. Algumas pessoas possuem esse poder em relação às outras, quer gostemos do fato ou não. Algumas pessoas, alguns acontecimentos fazem com que percamos a cabeça. São como guilhotinas, cortando vidas em duas partes: o morto e o vivo, o antes e o depois. Bem tranquilo. E o que acontece? Eu li esse livro porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento, praticamente. Não sei se muitas pessoas sabem, não sei se vocês sabiam disso, mas enfim, eu estava namorando há um tempinho atrás aí. Não estou mais, óbvio. E quando eu peguei esse livro pra ler, eu tinha acabado de terminar. Então talvez tenha sido por isso que o livro bateu tanto em mim, pelo momento que eu li. Mas eu não associei tanto o livro ao meu relacionamento e nem associei o livro ao meu término, porque é um livro muito bom e eu não quero associar coisas negativas. Então, é um livro muito especial pra mim, mas ele mudou minha vida de uma forma positiva, porque apesar de ter sido gatilho o momento que eu li, ele também me fez enxergar muitas coisas, que foi justamente que a vida continua, galera, e que as coisas passam, e que apesar de naquele momento parecer que não vai passar e que é uma dor muito maior do que a gente achou que seria, caso isso acontecesse com a gente, passa. E a vida dá um jeito de manter a gente vivo mesmo quando a gente morre de dor. Desculpa, eu tive que citar Carla Madeira do nada, não tenho culpa se ela é basicamente a voz dos meus pensamentos. Mas o livro, justamente como eu falei pra vocês, vai contar sobre a história desses dois meninos, desde quando eles se conheceram, viraram amigos, de amigos pra amor, e de como esse amor acabou também, o porquê acabou. Ele também tem todo um contexto histórico envolvido, porque ele vai se passar num período político muito conturbado, e justamente esses dois personagens, cada um tá de um lado diferente da história, sabe? Então, também já tem outra coisa muito interessante aqui, que é, como eu falei pra vocês, muito difícil de um relacionamento dar certo com duas pessoas estando em classes sociais diferentes e muito opostas. Imagina em situações políticas muito diferentes e extremamente opostas. Então é como se fosse assim, um time contra o outro, o rebelde contra o não rebelde. E aí os dois personagens deles meio que estão nesse lugar, e esse é um dos motivos que começa a fazer o relacionamento dos dois dar certo. Mas não só isso, muitas outras questões também que vocês vão ter que ler o livro pra entender, que fazem aos poucos a relação dos dois indo dar errado. E tem uma frase também que fala muito sobre isso, de tipo assim, a gente tem que aceitar que uma pessoa que sabia tudo sobre a gente, que em um momento foi a pessoa, sei lá, mais importante da nossa vida, e que a gente amava essa pessoa e sentia tudo por ela e confiava nela, e que, sei lá, a gente era muito vulnerável, e justamente uma pessoa que conhecia a gente inteiramente, assim, da cabeça aos pés, interna e externamente, fisicamente, emocionalmente, de todos os jeitos, e a gente tem que lidar com o fato de que acaba e essa pessoa vai virar um estranho na sua vida, e você vai ter que só seguir sua vida, porque esse é o ciclo da vida. A gente namora, a gente termina, a gente começa as coisas e termina as coisas, e tem que lidar com esse ciclo diário que é a vida, e não só no sentido de relacionamentos, mas em todos os sentidos, que a vida é justamente isso. As coisas começam, as coisas têm um meio e as coisas acabam, e a gente tem que lidar com isso, esse ciclo. E é insuportável, às vezes, de lidar, porque a gente não quer aceitar, principalmente quando acaba de uma maneira ruim, que você não tem uma memória boa sobre o final de uma coisa, então é mais complicado ainda. E aí ele fala assim, ó: no fim, apenas nos despedimos, dissemos um adeus casual, como se fôssemos nos ver de novo em breve, ou talvez como duas pessoas que nunca foram nada além de conhecidas. Tem uma música, né? Eu já falei pra vocês em um vídeo aqui do canal que eu falei: strangers to friends, friends into lovers, and strangers again. E aí a última frase desse livro, que foi justamente, tipo, ele já tava mudando minha cabeça aos poucos com essa ideia de, tipo assim, calma, vai passar, não foi só contigo, e essa dor não é só tu que sente, tem paciência que isso vai passando e aos poucos vai curando. Tem uma parte que ele fala assim, ó: por todo esse tempo, eu me dou conta, vivi como se minha partida fosse temporária, suas palavras me impedindo tanto de ir embora, quanto de chegar em algum lugar. Eu me agarrei à ideia de nós, buscando em outros rostos um pedacinho de algo conhecido, procurando no estranho algo familiar, quando na verdade o familiar já havia se tornado estranho, e minha casa tinha deixado de ser meu lar. Ambas as coisas continuaram a viver e a mudar, sem mim. Galera! Tá de mastigar essa página quando eu li. Procurando no estranho algo familiar, também isso, de que a gente fica querendo procurar o mesmo em outras pessoas, quando na verdade, pra ser
bom com outras pessoas tem que ser totalmente diferente. Porque se fosse pra ser igual, você se continuava com a mesma pessoa. Ou você não saía dessa situação de merda. Galera, eu esqueci que sempre que eu vou gravar vídeo no YouTube acontecem 5.000 perrengues. Mas enfim, a câmera superaqueceu de novo e parou no meio da gravação. Acho que está me avisando que eu já falei demais. Mas enfim, eu não lembro o que eu tava falando, mas eu acho que eu tava falando sobre essa última frase. Sobre esse processo de negação que a gente tem quando ele fala de o familiar já havia se tornado estranho e minha casa tinha deixado de ser meu lar. Ambas as coisas continuaram a viver e a mudar sem mim. Então às vezes a gente já sabe que acabou. A gente já sabe que a situação está uma merda. A gente já sabe que é ruim pra gente, mas a gente continua insistindo porque a gente tem medo de sair da situação. E a gente tem medo do desconhecido. Então a gente prefere ficar no conforto, mesmo que seja ruim, do que ir pra algo novo e recomeçar, porque a gente tem medo de ser muito difícil e de ser desconfortável, justamente. Enfim, Nada no Escuro mudou minha vida. Eu quero fazer uma tatuagem pra esse. Não foi esse que eu fiz tatuagem ainda. Inclusive, eu também farei para o Quarto Giovanni. Por mim, eu seria uma grande folha de escritos, de tatuagens, de trechos dos meus livros favoritos. Se eu pudesse, eu tatuava a minha pele inteira e ela ia ser toda marcada só com frases ou referências dos meus livros favoritos. Indo pro primeiro que eu tenho tatuagem, que é essa tatuagem aqui, ó, do meu peito. Ela é bem recente, mas tá escrito Made of Memories. Tradução, feito de memórias, que é uma frase de A Canção de Aquiles. É uma releitura esse livro. Não é nem uma releitura, mas é um livro baseado na Ilíada, né? Fala sobre a guerra de Troia e tudo mais. Só que, obviamente, com boiolas. No caso, esse livro também fala de bissexualidade, que é muito legal, mas é de uma maneira mais diferente do que o Quarto Giovanni, né? Tipo, tá ali, dá pra saber que existe. Eu gosto muito dessa frase de ser feito de memórias. E eu acho que se eu fosse escolher uma das partes do livro que mais me mudou e mudou minha vida e me fez pensar foi essa, porque eu gosto dessa ideia de que a gente é feito de tudo que a gente já viveu. E tudo que a gente viveu, todas as pessoas que a gente já conheceu, são responsáveis pela pessoa que a gente é. Tem até uma frase também que fala que a gente é um grande mosaico de todas as pessoas que a gente ama, de todas as pessoas que a gente já amou, ou de todas as pessoas que já passaram pela nossa vida. Essas pessoas, no caso, essas memórias, fazem a gente ser o que a gente é, e a gente é feito justamente dessas memórias, porque elas afetam diretamente a nossa vida. E esse é um livro também muito bonito, que fala sobre um amor que atravessa barreiras, e que apesar de ser um amor que não pode existir, o livro também fala muito sobre uma conexão de outras vidas entre duas pessoas, e eu acredito muito nisso, como tem gente que aparece na nossa vida que você fala, caralho, eu tenho uma conexão com essa pessoa que parece que a gente se conhece há 1000 anos. Isso são momentos raros de acontecer, quando a gente realmente sente essa conexão instantânea, ou até quando essa conexão vai sendo construída aos poucos, mas que o tempo vai passando e a gente vai percebendo que o que a gente tem com aquela pessoa é uma coisa muito diferente do que a gente tem com outras, e que parece que aquela pessoa te entende inteiramente. E aí, isso aqui volta pra esse aqui, que é quando a gente acha uma pessoa assim e tem que lidar no subconsciente que talvez isso acabe e vire isso aqui. Então é uma grande dualidade sobre as coisas, tipo, não tô dizendo que sempre acaba, porque realmente tem conexões que são tão fortes que elas suportam qualquer coisa, e mesmo que faça de tudo pra dar ruim, no final, talvez ainda pode dar bom. E o final desse livro, inclusive, é muito lindo, mas é sensacional a forma como o livro acaba. Ai, galera, mexeu muito comigo, sério. Quando eu li esse livro, eu não percebi o quanto eu tinha amado ele, apesar de eu já ter gostado bastante, mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que eu sempre ficava lembrando desse livro, lembrando dessa frase, lembrando desses momentos, lembrando dessas citações, lembrando desses personagens, e aí eu fui percebendo que foi um livro que cresceu muito na minha cabeça, no meu conceito, e que eu gosto muito dele, por isso que eu estou recomendando. Tem outra frase também desse livro que eu gosto muito, que ele fala assim: não podemos saber quem sobreviverá ao holocausto da memória. Ninguém sabe. Que é sobre isso, de tipo, a gente nunca saber o que vai ser ou não uma coisa marcante que vai ser memorável pra outras pessoas. Tipo, falando também desse rolê geracional, de tipo assim, às vezes a gente, tipo assim, uma pessoa que hoje em dia é muito famosa, daqui a 50 anos não seja mais lembrada por ninguém, que a gente acha que vai ser uma pessoa lembrada por todo mundo, ninguém mais vai lembrar, ou não vai ter tanta relevância, e há uma pessoa que hoje em dia a gente não dá muita bola e acha que não vai ter nenhum tipo de relevância, pode ser daqui a 100 anos a próxima pessoa assim mais famosa e mais reconhecida do mundo, sabe? Isso é muito doido, parar pra pensar como a gente tá vivendo memórias do futuro de outras pessoas, galera. Você já parou pra pensar nisso? Tipo, eu sei que a gente tá no presente, mas o que a gente tá vivendo agora já é o passado pra quem tá lá no futuro. Eu sei que o futuro ainda não existe teoricamente, mas se a gente for olhar pra linha do tempo como uma coisa que acontece simultaneamente, isso aqui vai virar passado daqui a pouco. Eu falo uma coisa e antes de eu terminar de falar já virou passado, porque já falei. Isso é muito doido, essa questão das memórias e de como elas constroem tudo, constroem o mundo e constroem e moldam tudo. E eu sou muito apegado a essa questão da memória. Por favor, leiam A Canção de Aquiles. Eu quero muito reler, inclusive, todos esses livros desse vídeo. Pensando em fazer um vídeo relendo todos esses livros pra ver se eu... relendo todos os livros mais tristes do mundo até não aguentar mais e ter que fazer uma sessão de terapia de 24 horas. Vai ser esse o título do vídeo. E por fim, galera, eu juro que eu tentei não falar desse livro, porque toda vez que eu vou falar de livros favoritos, livros que mudaram a minha vida, não sei o quê, acaba sempre voltando pra ele, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, galera.
galera. Uma Vida Pequena. Cara, quem lê isso aqui se odeia. Enfim, vocês já sabem, né? Vocês já ouviram falar. Isso aqui todo mundo já sabe do perigo. Esse livro, pra mim, ele retrata o amor, principalmente entre dois homens, de uma maneira que eu nunca vi em nenhum outro livro. Nenhum outro livro. Porque ele vai ser lento. Ele vai ser uma coisa exatamente aquilo de virar amigos e de como essa amizade começa a evoluir, mas não de uma maneira, tipo assim, clichê. Sei lá, parece muito que tinha que ser desse jeito. E que, apesar de ser extremamente triste e sabendo o que acontece depois eu já ficar mal, parece que foi justamente isso de uma pessoa que chegou quando tinha que chegar. Sei lá, galera, é doideira. Esse livro é muito doido. Ele também mudou minha vida. Traumatizou, obviamente. Mas ele mudou minha vida pensando sobre amizades também. Porque eu acho que a amizade, da forma que ela é retratada nesse livro, é retratada de uma maneira muito única e que eu nunca vi de forma tão bonita. Então, mudou minha vida também no sentido de fazer pensar que a gente nunca sabe de verdade o que tá se passando na cabeça das outras pessoas. E a gente nunca sabe de verdade pelo que as outras pessoas estão passando. Mesmo sendo pessoas que a gente ama muito. Todo mundo tem partes de si que são muito pesadas e muito íntimas, no sentido que a pessoa não tem nem coragem de compartilhar com outras pessoas. Mesmo que ela confie ao máximo. Você pode ser a pessoa que você... E pode ser pra pessoa que você mais confia no mundo, que sabe, que conhece você mais do que todo mundo. Ainda assim, todo mundo vai ter um pedaço de si que é muito obscuro, que não quer que as outras pessoas tenham acesso. Esse livro me fez perceber isso, me fez perceber também sobre essa questão de aproveitar a vida e ser menos ingrato também sobre muitas coisas. Eu sei que não foi de uma maneira mais positiva possível, porque ele me mostrou tudo isso na base do trauma e de acabando com minha cabeça, com meus nervos. Mas mesmo assim, tinha que estar na lista, porque Uma Vida Pequena realmente mudou minha vida. Eu também tenho uma tatuagem pra ele, que é essa daqui, que tá escrito The Happy Years. Um dos capítulos do livro, que é meu capítulo favorito. Inclusive, há um tempinho atrás eu tinha pego pra reler o livro, eu já tinha relido bastante. E eu parei. peguei pra reler no momento que eu tava meio já maluco da cabeça, assim, não tava com a saúde mental muito boa. E aí não tava me fazendo muito bem, mas eu ainda quero continuar a releitura. Sei lá, é um livro que eu acho que mudou minha vida a primeira vez que eu li. Quando eu releio, vai mudar minha vida de novo. E cada vez que eu releio Uma Vida Pequena, vai mudar minha vida de uma maneira diferente. E eu vou encontrar novas perspectivas e novos significados pro livro. É incomparável a sensação do que eu senti lendo isso aqui. E também eu falo que esse livro mudou minha vida porque foi meu primeiro contato com um livro adulto. Então eu tava acostumado a só ler distopias, fantasias e livros jovens, tipo John Green, essas paradas assim. E aí, no meio da pandemia, no meu auge da minha loucura, resolvi ler Uma Vida Pequena. E aí mudou tudo, galera, porque foi esse livro que me apresentou pra esse leque de outros livros que hoje em dia são basicamente os livros que eu mais amo e que eu mais gosto de ler e que eu mais recomendo pra vocês, que são esses livros adultos, pesados, esses dramas que tem muitas questões existenciais e de relacionamentos e que são livros também meio cotidianos, sabe? Então foi por causa de Uma Vida Pequena que tudo isso começou. Também por isso que mudou minha vida nesse sentido, porque me abriu um mundo. Sei que é meio estranho, porque tipo, foi um mundo de sofrimento. Eu era um jovem ingênuo que só lia distopias e fantasias. Mas eu acho muito importante pra minha vida e pro meu amadurecimento, pra pessoa que eu sou hoje, ter tido contato com esses livros e ler esses livros hoje em dia. Porque eles realmente me ajudam muito em diversas situações. E a literatura hoje, antes também era, mas antes era mais uma questão de escape e hoje em dia é mais uma questão de suporte também, sabe? Tipo, antes eu lia mais pra me desprender da realidade, tentar esquecer e ficar sonhando e me aventurando com universos que eu sei que não existem. E hoje em dia também eu vejo muito a literatura como um lugar que eu busco ajuda e busco conforto pra minha realidade, mesmo sendo realidades fictícias, mas trazendo coisas desses livros pra minha vida real também. Por isso que Uma Vida Pequena tinha que estar aqui, porque não tem como falar sobre livros que mudou minha vida sem falar desse. Também tem muitos outros livros, como vocês já devem imaginar, que mudaram a minha vida, mas eu quis focar nesses 5 primeiro, porque o vídeo já ficou gigante, porque eu falo muito, vocês sabem que quando eu venho pro YouTube eu não sei a hora de parar de falar, e é por isso que eu tava morrendo de saudade de gravar pra cá, e também porque o foco aqui é em literatura LGBT. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, escolham pelo menos um desses livros pra ler, porque eu tenho certeza que pelo menos um desses 5 aqui tem potencial pra mudar a sua vida também. Se você puder ler os 5 também, aproveita e já entra lá no site da Estudante Virtual, vê quanto tá, porque provavelmente vai estar muito mais barato. Você coloca o meu cupom e já faz uma grande compra aí e já tá escolhido suas próximas leituras pro restante do ano. Se não for ler todos, galera, mês do orgulho, tem que ler pelo menos um. Se não ler, é homofobia, literalmente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já temos vídeos agendados aí pros próximos dias, então a gente vai se ver aqui no YouTube já já. Comentem aqui embaixo também quais foram os livros que mudaram a vida de vocês. E principalmente se for livro LGBT, se você tiver recomendação do livro LGBT que mudou a sua vida, recomenda aqui pra gente trocar indicações. Eu também amo pegar indicações de vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero muito ver você no próximo. Um beijão e tchau.